Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de eletrônica digital no ensino remoto. Hoje a gente vai falar sobre portas lógicas. Essa é mais uma aula de revisão. A gente já viu as portas lógicas lá nas nossas aulas presenciais e hoje a gente vai ver, aqui essa pequena revisão. Vamos lá? Então, indo para o próximo slide aqui, certo? Vou colocar meu apontador laser. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, rever quais são as principais portas lógicas, certo? A gente estudou elas e ia partir para os circuitos, né? Mas a gente vai rever. E também rever a tabela verdade de cada porta lógica. Tabela verdade, hein? Então a gente vai rever por tabela, vai rever o que é tabela verdade também, tá? Por tabela, tabela verdade. Então vamos lá. Então a porta OU, né? Essa aqui é a nossa porta OU, certo? A gente desenha com essa porta desse jeito aqui, ó, com essa curvinha aqui atrás, tá? Então, por que ela se chama porta OU, né? Vamos lá para frente. Porque a saída será verdadeira se pelo menos uma das entradas for verdadeira. Vocês lembram disso aí? A entrada e a saída pode ser verdadeira ou falso, onde o verdadeiro é 1 e o falso é 0, certo? Pode ser verdadeiro ou falso, pode ser sim ou não, certo? Pode ser ligado ou desligado, né? No caso lá do telégrafo, chave ligada, chave desligada. Então aqui a gente está usando a nomenclatura verdadeiro ou falso. Então a saída será verdadeira se pelo menos uma das entradas for verdadeira. Então aqui quem é a saída? A saída é esse aqui, ó, o X, certo? X a gente chamou de saída aqui. E as entradas são duas, entrada A e entrada B, certo? O X vai ser o resultado da operação A mais B, que nesse caso é A ou B. Daí vem o nome da porta, certo? Então, ó, aqui a gente tem a tabela verdade. E o que é a tabela verdade? Vamos lembrar o que é a tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela que descreve as possibilidades da entrada e qual é a saída respectiva baseado nessas entradas, certo? Ou seja, se nós temos duas entradas, nós temos 4 combinações, nós temos 4 possibilidades. Cada entrada dessa pode ser ou 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, certo? Então como é que a gente constrói a tabela verdade? A gente coloca aqui, ó, o A e o B, certo? Então A e B podem ser 0 ou 1. Aí lembram da aula passada, da contagem binária? Se a gente tem duas entradas, se a gente tem 2 bits, a gente pode contar do 0 até o 3 decimal, certo? Ou seja, a gente pode contar 4 vezes, certo? Então, essas 4 vezes aqui, 00, 01, 10, 11. Lembrando que o bit que está mais à direita, ou seja, o bit menos significativo, certo? 2 elevado a 0, ele sempre vai variar, tá? 0, 1, 0, 1. Enquanto o bit mais significativo aqui, que é o A, certo? Ele vai variar, né? 2 elevado a 1 vai variar a cada duas linhas aqui da tabela. Então, ó, 0, 0, 1, 1. Então, aqui nós temos 4 possibilidades de entrada. Aí, como é que a porta OU funciona, né? Ou A ou B, né? A saída será verdadeira se pelo menos uma das entradas for verdadeira, tá? Então, a saída será 1 se pelo menos uma das entradas for 1, tá? Nesse caso aqui, ó, a entrada A é 0 e a entrada B é 0. Então, x, né, vai ser igual a 0. Nenhuma das entradas é 1. Então, x igual a 0. Segunda possibilidade, entrada A igual a 0, entrada B igual a 1. Então, se uma delas é igual a 1, a saída também é 1. Tá? Vamos lá para a terceira, né? Entrada igual a 1, entrada A igual a 1, entrada B igual a 0. Então, uma delas é 1? Sim. Então, a saída é 1 também. Tá? E aí, por fim, né? Entrada A igual a 1, entrada B igual a 1.
As duas entradas são 1, bastava uma delas ser, então a saída é 1 também. Então essa é a porta ou A ou B sendo verdadeiro, a saída X é verdadeira, tá? Essa operação aqui, A mais B, na verdade é A ou B, tá? A gente representa assim, mas aqui não é A mais B, é A ou B, ok? Vamos lá. Próxima porta, a porta I. Nesse caso aqui, ela também tem duas entradas, certo? Se ela tem duas entradas, a gente tem 4 possibilidades de saída, certo? 4 combinações de saída. Ah, existe porta I e porta OU com mais de duas entradas? Sim, existe, pode ter mais de duas entradas. E aí a gente iria completar a tabela verdade com outra coluna aqui, tá? E algumas outras linhas, ok? Mas vamos nos ater a essa daqui. Eu coloco lá nos exercícios para ver se vocês entenderam. Então, vamos lá. A porta I, diferentemente da porta OU, né? A saída será verdadeira apenas se as duas entradas forem verdadeiras, certo? Então, somente se as duas entradas forem verdadeiras, A e B forem verdadeiras, a saída X será verdadeira. Aqui está com uma multiplicação, tá? Mas A vezes B aqui, na verdade, é A e B. Então, X será 1 se A e B forem 1, tá? Então, ó, vocês veem que esse lado aqui da tabela verdade é igual à tabela verdade da porta OU. E vai ser igual em todas as tabelas verdades que vocês forem construir, tá? Então, aqui, A e B são 0. Então, a saída é 0. Por quê? Porque para ela ser 1, A e B tem que ser igual a 1, tá? Esses outros dois casos, a gente tem A igual a 0 aqui, então a saída tem que ser 0. B igual a 0 aqui, então a saída tem que ser 0. Então, nesse caso, tá? Somente com a entrada A igual a 1 e B igual a 1, a saída X será igual a 1 também. E essa é a porta I, tá? Próxima porta, porta não, também conhecida como inversor, tá? A porta não também é conhecida como inversor. A saída é o inverso da entrada, certo? Então, no inversor ou na porta não, aqui está note, tá? Que eu deixei as nomenclaturas em inglês para vocês verem também, porque na literatura, nos sites que vocês forem pesquisar, pode ser que o nome esteja em inglês. Então, eu deixei a nomenclatura em inglês aqui nos slides também. Então, a porta não, ela só tem uma entrada. Se ela só tem uma entrada, a gente tem apenas duas possibilidades. Ou verdadeiro ou falso. Ou 0 ou 1. Tá? A entrada será o inverso da saída. E ela é representada por essa barrazinha em cima. Tá? Então, ó, A barrado significa o inverso de A. Se A for 0, A barrado será 1. Ou a saída X será 1. Se A for 1, a saída será 0. Certo? Essa bolinha aqui, ó, esse círculo aqui, ele significa, certo? Uma inversão. Sempre que você, em qualquer porta lógica, se tiver um círculo, significa que a saída será o inverso, tá? Será invertida, ok? Vamos lá. Próxima porta é a porta NOR, ou a porta não ou, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, nada mais é do que uma porta OU com aquele círculozinho que eu acabei de falar. Olha a operação da saída, a mesma coisa, ó. X igual a mais B, ou A ou B, certo? Só que tem uma barra em cima para indicar que está invertido, certo? Seria a mesma coisa de colocar uma porta OU, né? Aí a saída dessa porta OU a gente colocar na entrada de uma porta não, tá? Isso aqui ficaria a mesma coisa. E a tabela verdade? A tabela verdade da porta OU está aqui, tá? E se vocês prestarem atenção, da porta não é o contrário da porta OU, certo? Então, não OU é a porta OU invertida, certo? A saída aqui é o contrário dessa entrada, ok? Passando para frente. Uma porta OU ligada a um inversor, né? Como eu falei. Então, a porta NAND, ou a porta NAND, ou a porta não I, certo? Como a porta não OU, a porta não I
é o inverso da porta I, certo? Ou seja, ela é uma porta I com essa bolinha, com essa bolinha aqui na frente, certo? Então, na saída da porta I seria um A vezes B. Aqui da porta não I é o A vezes B barrado. Ó, tá aqui a saída da porta I, A vezes B, que entra no inversor e fica A vezes B barrado. E a saída da porta NAND é exatamente o inverso da saída da porta AND, certo? Ok? Então, uma é o inverso da outra, certo? Por fim, nós vamos para as portas lógicas, né? A porta XOR, ou o exclusive OR, ou exclusivo, certo? Então, a porta XOR é o ou exclusivo. Como é que ela funciona? A saída será verdadeira apenas se as entradas forem diferentes. Ou seja, é um ou exclusivo. Se uma entrada for diferente da outra, a saída é verdadeira. Se as entradas forem iguais, a saída é falsa, né? Então a gente tem a tabela verdade aqui para mostrar isso, certo? Aqui as entradas A e B, ó. Eu vou para a porta aqui, depois eu explico aqui o circuito. Aqui, ó, que é a porta lógica. Essa é a representação do ou exclusivo, certo? A e B, certo? São as entradas, X é a saída. Então vamos lá. Quando A e B são iguais, ó, 0 e 0 ou 1 e 1, a saída é falsa ou é 0, certo? Quando A e B são diferentes, a saída é verdadeira, ou seja, é 1, certo? E aí o símbolo aqui, a simbologia, é esse maisinho com um círculo, tá? Isso aqui denota o ou exclusivo. Ou a saída também pode ser expressa por A barrado B mais A B barrado. De onde vem isso aqui? Desse circuito combinacional. Dentro da porta ou exclusivo tem todo esse circuito aqui dentro. Ó. Observe, a gente tem apenas duas entradas, A e B, certo? Mas para esse circuito aqui funcionar como um ou exclusivo, tá? A tem que passar por um inversor, né? E entrar numa porta I junto com B, tá? E B tem que passar no inversor e entrar numa porta I junto com A. Essas duas saídas entram em uma porta OU e aí a gente tem o OU exclusivo, certo? Não quebrem a cabeça com isso aqui, tá? Basta vocês saberem que essa porta é o OU exclusivo e que a tabela verdade dela é essa. Basta saber disso e vocês vão arrasar, tá? Por fim, nós temos a porta XNOR, ou o não ou exclusivo, ou ainda chamada de coincidência. Eu não coloquei aqui, tá, no slide, mas também é conhecida como coincidência, certo? Por que ela é conhecida como coincidência? Porque para que a saída seja verdadeira, as entradas terão que ser iguais. É o contrário da porta XOR, certo? O contrário da porta XOR. Para saída ser verdadeira, certo? Ou seja, x ser igual a 1, as entradas têm que ser iguais. Ó, quando A e B são iguais, ó, A e B igual a 0, x igual a 1. A e B igual a 1, x igual a 1. Mas se A e B forem diferentes, ó, A0 e B1, ou A1 e B0, a saída é falsa, é 0, tá? Como é que é a representação? É a representação igual a XOR, certo? Só que com a barra em cima. Ou seria o AB mais AB barrado, certo? De onde vem essa expressão aqui? Desse circuito combinacional que está dentro da porta XNOR, certo? Ou seja, A e B invertidos entram numa porta I e A e B entram em outra porta I. Essas duas saídas entram em uma porta OU e aí a gente tem a coincidência ou não ou exclusivo ou a XNOR. E a porta XNOR é igual à porta XOR, só que com a bolinha aqui, certo? Para indicar que ela é o inverso da outra porta, ok? Mais uma vez, basta se preocupar com essa porta lógica aqui e com a tabela verdade dela, certo? Então a gente, na aula de hoje, nós conseguimos varrer as portas lógicas e vimos as tabelas verdades de todas elas, ok? Então,
Vou passar mais um exercício, tá? Na aula de hoje eu não vou deixar exercício para vocês postarem, mas aí eu vou passar um exercício só sobre porta lógica, tá ok? Deus abençoe, bons estudos para vocês. Obrigado.